cumprimentar o nosso presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, agradecendo a oportunidade, cumprimentar em nome da nossa senadora Simone, nosso senador Valdemir Moca, todos os senadores e senadoras que nos recebem aqui nessa importante reunião, saudar o nosso deputado federal, ex-governador Zeca do PT, cumprimentando a todos os deputados federais e deputadas aqui presentes. Quero saudar aqui a toda a nossa equipe de colaboradores, dos secretários de planejamento dos estados que estão desenvolvendo os trabalhos do Brasil Central e cumprimentar aqui o nosso anfitrião, Rodrigo Hollenberg, que desde ontem nos recebeu com tanto carinho aqui, numa pauta extremamente positiva, governador Confúcio Moura, governador Pedro Taques, cumprimentar o presidente do nosso consórcio eleito ontem, governador Marconi Perillo, cumprimentar o governador Marcelo Miranda, do Tocantins, e dizer da importância dessa oportunidade, presidente, que vocês nos concedem, para nós podermos discutir um pouco, realmente, dentro dessa comissão de desenvolvimento regional, a importância desse consórcio formatado pelos 6 estados. O Marcelo falou aqui do tamanho da economia dos estados, da população, da importância, e que hoje esses 6 estados já respondem por mais de 50% da produção agropecuária de todo o país. E nós temos realmente que olhar o desenvolvimento regional com uma lógica de desenvolvimento. E essa lógica passa por uma integração, principalmente das questões, o Rodrigo bem elencou aqui os pontos prioritários que nós desenvolvemos, dos eixos a serem trabalhados, mas nós temos algumas questões realmente que passam por essa casa da federação. E o Senado tem uma importância muito grande para todos nós, porque é a casa do equilíbrio federativo. E a importância das discussões que nós travamos no Brasil Central, principalmente de nós podermos criar uma lógica que envolve a questão logística. Logística hoje é o grande desafio para o fortalecimento das estruturas produtivas dos nossos estados. E nós temos que ter uma logística com uma lógica regional. Nós temos hoje um programa de investimento em logística que foi lançado pelo governo federal. Nós temos os investimentos estaduais em cada um dos 6 estados, mas nós podemos criar realmente uma pauta a ser discutida dos estados com a federação, com o governo central, de uma lógica mais eficiente para potencializar a competitividade dos nossos estados. Nós sabemos que nós temos alguns eixos que já foram defendidos e vão ser apresentados na reunião de Rondônia, de um trabalho de logística que pode realmente facilitar e avançar nessa pauta da importância do desenvolvimento logístico regional. Nós temos outra questão que não tem fronteira, que é a questão sanitária. Nós sabemos hoje que os nossos estados têm uma condição, como disse o Marcelo, pelo tamanho da extensão territorial, pela capacidade produtiva e de expansão da produção, principalmente a agropecuária e da agroindústria, junto com a agroenergia, condições de alavancar muito rapidamente desenvolvimento. Basta olhar o quanto esses estados contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento da balança comercial brasileira. Mas uma pauta sanitária, porque questões sanitárias não têm barreiras e não têm fronteira dos estados. E podem ser hoje um dos grandes impeditivos para o crescimento da cadeia produtiva dos 6 estados e do Brasil também. Então, criar uma lógica de defesa sanitária regional, que é muito importante para fortalecer principalmente os nossos produtos que estão ganhando competitividade no mercado internacional. Se nós olharmos a agroindustrialização junto com a produção primária que os estados têm, se fortalece, e hoje uma das grandes barreiras que nós enfrentamos é na questão sanitária. Então, essa preocupação da lógica regional na questão sanitária é muito importante para os 6 estados. E uma questão que eu acho fundamental, os incentivos fiscais que está sendo discutido aqui nessa casa. Ele foi fundamental para o desenvolvimento da agroindustrialização praticamente nos 6 estados que estão aqui na mesa, presidente. E a discussão dessa pauta federativa, da convalidação dos incentivos fiscais,
mas principalmente nos preocupa, e nós vamos estar tratando isso, o presidente do nosso consórcio, Marconi, deve colocar na pauta de Rondônia, a questão da reforma do ICMS. Isso é uma preocupação regional. Se nós olharmos a lógica de desenvolvimento e a economia dos 6 estados, nós precisamos, e o consórcio precisa ter um diálogo com o Senado nessa discussão de uma lógica de uma reforma de ICMS que não traga as perdas que todos nós aqui já suportamos, principalmente no caso da Lei Candir. Os estados colaboraram com o desenvolvimento do país quando da isenção do ICMS dos produtos primários, mas hoje nós pagamos um preço caro pelo não ressarcimento daqueles produtos e que faz muita falta hoje nas finanças estaduais. Então, o Marconi, como presidente, deve colocar na pauta de Rondônia uma proposição do consórcio nessa discussão que está nessa Casa da Federação. O Senado está discutindo a reforma do ICMS. E a reforma do ICMS preocupa aos estados em desenvolvimento, como é os 6 estados que estão aqui na mesa. Então, nós devemos, e eu quero aproveitar para agradecer aqui a presença do ministro Mangabeira, e porque se hoje nós temos esse consórcio formatado e formalizado, nós temos porque o ministro Mangabeira foi um dos idealizadores. Quando da Carta de Goiânia, ele propôs realmente a criação de uma discussão regional de desenvolvimento. Nós não podemos olhar um país, uma federação, que tem as diferenças regionais antagônicas às prioridades de uma região e outra. Nós temos que olhar principalmente com as potencialidades que nós podemos desenvolver, o desenvolvimento dessas questões que são primordiais. E o ministro Mangabeira nos ajudou a construir a lógica do consórcio. Eu tenho certeza que agora o grande desafio é a pauta realmente de quais as ações conjuntas que o consórcio tem a apresentar. Muitas delas nós já estamos discutindo. Praticamente todos os estados aqui à mesa, presidente Davi, discutiram localmente uma questão tributária, com uma lógica já regional também. Se a gente olhar muitas das leis aprovadas nas assembleias legislativas de todos os estados aqui, que além de aprovar a composição e autorização para compor o consórcio, nós tivemos também uma discussão das questões tributárias, não como um instrumento de competição, mas como instrumento de igualdade para fazer o crescimento igualitário de todos os estados. Então, eu vejo realmente a importância dessa reunião, principalmente no Senado, aonde se discute o equilíbrio federativo. Se nós somos uma federação, o país é uma federação de 27 estados, por que tratar com desigualdades os estados? Nós temos uma questão que tem que ser colocada na pauta, que é a questão do endividamento dos estados, e que hoje nós temos uma tremenda discriminação entre os percentuais de desembolso de um estado para o outro. Como discutir uma federação se um desembolsa 15, o outro 13, o outro 11? Por que nós não podemos discutir uma pauta de igualar para tratar o país igualitário como nós devemos ter? Eu acho que isso é uma pauta que cabe realmente ao consórcio, ao Senado, até para se buscar o equilíbrio. Hoje, tanto o governo federal, governos estaduais e governos municipais estão buscando o equilíbrio das finanças para atender as demandas que a sociedade tem. E eu não tenho dúvida que a abertura aqui da oportunidade na Comissão de Desenvolvimento Regional, presidente, dessas discussões importantes, o encaminhamento que o consórcio quer ter desse diálogo aberto com a Casa da Federação, que é o Senado, é muito importante para nós buscarmos soluções. O Brasil é um país que vive hoje um momento realmente de uma crise econômica e política, mas eu não tenho dúvida que nós somos muito maior do que a crise. O Brasil tem condições e os estados, principalmente do Brasil Central, podem responder muito rapidamente com ajuda nas suas economias locais para fortalecer o desenvolvimento, ampliar o crescimento dessas regiões e, principalmente, ampliar a produtividade e produção
e opções de desenvolvimento, geração de emprego e oportunidades nos nossos estados. Então, para encerrar, só agradecer a senadora Simone, ao senador Moca, a todos os senadores aqui da comissão, ao presidente Davi, que nos acolhe aqui hoje, nessa oportunidade de nós apresentarmos o consórcio, apresentarmos o tamanho, o que representa esse consórcio e os seis estados e a importância que nós temos que ter a parceria do Senado da República, que é a Casa do Equilíbrio Federativo, nessas questões que preocupam os estados, com validação dos incentivos, questão da reforma do ICMS, questão de uma reforma realmente, de um pacto federativo verdadeiro. Uma federação não pode tratar os entes federados com desigualdade. Nós precisamos buscar esse equilíbrio para que todos os estados tenham condições de desenvolvimento, oportunidades e crescimento. Então, a gente agradece muito essa oportunidade que o Senado nos dá de colocarmos aí os nossos pensamentos e dizer que nós vamos ter um trabalho muito profícuo do consórcio com essa Casa da Federação e também aproveitando a presença dos deputados e deputadas federais, da Câmara dos Deputados também, que é aqui que se discute realmente a federação. E nós temos que tratar essas questões que hoje afligem os estados e que nós podemos responder rapidamente para ajudar o país a voltar a crescer e gerar oportunidades. Muito obrigado.